Cientistas afirmam: alienígenas podem estar sugando energia de buracos negros e pode ser assim que detectaríamos os extraterrestres. Essa tecnologia de coleta de energia poderia deixar vestígios fora do horizonte de eventos de um buraco negro giratório. O limite além do qual a gravidade de um buraco negro se torna muito forte para a matéria e a energia escaparem. E o processo poderia explicar pelo menos algumas chamas de plasma, gás branco e quente carregado, que os cientistas já detectaram perto dessas enormes interrupções no tempo e no espaço, como propõe um novo estudo. E embora seja apenas uma ideia de ficção científica no momento, já que o buraco negro mais próximo de nós está a mais de 1000 anos-luz de distância, o que é muito longe para ser alcançado durante muitas vidas humanas. Se os astrofísicos descobrissem o método de tocar esses monstros cósmicos, buracos negros rotativos poderiam se tornar uma fonte quase ilimitada de energia para uma civilização tecnologicamente avançada, de acordo com o portal Space. Ouvimos constantemente notícias sobre alguma novidade envolvendo esses objetos misteriosos. Mas afinal, você sabe de fato o que é um buraco negro? Eu sou o Sidney Góes e você está no passeio. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Em abril de 2019, a comunidade científica e as pessoas em geral comemoraram uma grande conquista, a primeira imagem já feita de um buraco negro. Essa foi uma das provas mais concretas da sua existência. Mas afinal, o que é um buraco negro? Se você imagina algo assustador que suga tudo que encontra pela frente, talvez seja a hora de mudar essa visão. Eles são de fato objetos muito intrigantes, inclusive para os cientistas. Mas isso não significa que sejam uma ameaça. Descrever um buraco negro de forma simples é um grande desafio, visto que ele envolve uma série de conceitos e teorias da física. Mas em poucas palavras, ele é uma consequência da evolução estelar, ou seja, é o resultado da morte de uma estrela supermassiva. Para entender melhor esses objetos, é importante entender como eles são formados em primeiro lugar. Imagine uma estrela muito maior que o Sol. Em seu interior estão ocorrendo fusões nucleares que criam uma pressão para fora, ao mesmo tempo em que a força da gravidade puxa tudo para dentro. Mas um dia esse combustível nuclear começa a se esgotar e a força atuante que resta é a da gravidade. Assim, essa estrela começa a se contrair. Caso ela consiga se sustentar, ela se torna uma anã branca. Mas se ela tiver uma massa muito maior que o Sol e a sua força gravitacional for suficiente para entrar em colapso por completo, ela se torna um buraco negro. O que define o buraco negro não é a massa, mas a sua densidade. O resultado da força gravitacional absurda que comprime tudo. Dá para se imaginar por que os buracos negros têm essa fama de estar sugando tudo. Nem mesmo a luz consegue escapar dele, o que o torna invisível. Então, se a luz que praticamente não tem massa não consegue escapar, é claro que tudo que é matéria vai ser engolido por esse buraco negro, devido ao intenso campo gravitacional, incluindo átomos e corpos celestes. Mas onde estão esses buracos negros? Os centros das galáxias são lugares que abrigam frequentemente esses objetos, e é o que faz a galáxia ficar ali, conectada ao seu centro. E é aí que entra uma questão interessante. Diferentemente do que muita gente pensa e do que é muitas vezes retratado nos filmes de ficção científica, os buracos negros não são necessariamente um objeto maligno e misterioso que vai sugando tudo impiedosamente. Se você tirasse o Sol e no lugar dele colocasse um buraco negro que tivesse a mesma massa que ele, os planetas poderiam estar em órbita em volta desse buraco negro da mesma forma. Se você tiver distância suficiente de um objeto, um buraco negro vai ter o mesmo campo gravitacional que uma estrela da mesma massa. Nesse exato momento, estamos sentindo o campo gravitacional da Terra de forma muito mais intensa do que o do Sol, mesmo a nossa estrela tendo uma massa muito maior que o nosso planeta. Isso mostra que as distâncias também são muito importantes.
Diante disso tudo, considerando que eles são invisíveis e que não podemos nos aproximar de um e voltar para contar a história, como os buracos negros foram descobertos e como os cientistas conseguem detectá-los e estudá-los. Assim como qualquer campo da ciência, os estudos envolvendo buracos negros não são resultados de um único cientista, mas de muitos pesquisadores espalhados pelo mundo e por diferentes períodos da história. Obviamente, não tem como pegarmos o buraco negro e estudá-lo em um laboratório, da mesma forma que não é possível viajar até um para analisá-lo ou coletar amostras. Portanto, tudo o que sabemos sobre esses objetos hoje é baseado em teorias e observações que foram sendo testadas, contestadas e aprimoradas ao longo dos anos. O primeiro a utilizar o termo buraco negro foi o cientista americano John Wheeler, em 1967. Nas décadas de 50 e 60, ele já falava sobre o colapso das estrelas e estudava as propriedades dos objetos resultantes desses fenômenos. A partir de então, todas as descobertas subsequentes sobre os buracos negros provavam cada vez mais que eles eram um produto direto da teoria da relatividade geral de Albert Einstein. A famosa teoria de Einstein diz que corpos com massas muito grandes produzem uma deformação do espaço-tempo, e astrofísicos afirmam que ela é necessária para explicar buracos negros. Quando você deflete a luz, a distância entre dois pontos deixa de ser uma reta, porque o espaço é deformado. O tempo não passa mais da mesma forma. Então, essas são ideias completamente fora do senso comum. São ideias revolucionárias. O buraco negro, localizado no centro da nossa galáxia, mostra que sua descoberta foi um acidente. Os astrônomos estavam observando a constelação de Sagitário, identificando cada ponto com as letras do alfabeto, A, B, C e assim por diante, quando perceberam que havia algum objeto dentro dessa constelação que estava emitindo muitas ondas de rádio, mas eles não faziam ideia do que seria. Com o passar do tempo, os telescópios foram ficando maiores e os cientistas conseguiram observar o céu com uma resolução melhor. E assim descobriram que havia um pontinho ainda menor próximo a Sagitário A. Por isso, eles acabaram colocando o asterisco no nome para diferenciá-lo. Dessa forma surgiu o Sagitários A asterisco, ou Sagitários A Star, como se lê em inglês, que na verdade é um buraco negro. O Sagitários A Star, que obviamente não é uma estrela, mas a gente chama de estrela Star por causa desse asterisco que agora sabemos que é um buraco negro. Isso porque hoje em dia temos uma resolução tão alta que podemos observar estrelas individuais orbitando em volta desse buraco negro. Mas quantos buracos negros existem no universo? Essa é uma pergunta complicada e difícil de responder. Atualmente, não há um número exato e muitos pesquisadores trabalham com estimativas. É como se você fosse olhar para uma floresta e saber que o número de insetos que ela pode ter é um pouco proporcional ao número de árvores. Então, tecnicamente, uma floresta que tem poucas árvores não pode ter uma quantidade gigantesca de insetos. É um pouco assim que funciona a física. Então, você olha o número de quasares, o número de estrelas de nêutrons e você tem uma ideia de quantos buracos negros existem. Acredita-se que nos últimos 500 milhões de anos, quando começou o Big Bang, já haveria milhões de buracos negros. Ou seja, o buraco negro já vem sendo objeto de estudo de inúmeros pesquisadores há muitos anos. É comum, inclusive, astrofísicos que dedicam toda a sua carreira a estudá-los. Mas por que, depois de tanto estudo, eles ainda atraem tanta atenção? Para os astrofísicos, o fascínio em torno dos buracos negros por parte da comunidade científica se deve ao fato de ele ser um objeto capaz de colocar à prova as teorias formuladas a partir da nossa experiência na Terra, confirmando hipóteses ou indicando novos caminhos. É como se o universo tivesse dado para a gente um laboratório maravilhoso, um laboratório que a gente nunca poderia fazer aqui na Terra. Um jeito da gente testar a teoria da gravidade é a teoria da física quântica e observar como a gravidade e a física quântica interagem uma com a outra. A gente não poderia ter imaginado um laboratório melhor para fazer esse tipo de pesquisa. Há um conjunto de características que são extremamente particulares do ponto de vista da física. Quando Einstein publicou esse postulado que os objetos massivos iriam distorcer o espaço-tempo, automaticamente muitos físicos, até famosos, não aceitaram. É uma experiência bem humana querer entender além da fronteira do nosso conhecimento, ainda mais quando se trata de um objeto capaz de realizar coisas que jamais poderíamos imaginar que fossem possíveis, como mexer com o tempo. A mídia acaba explorando isso e o resultado são filmes de ficção científica que nem sempre representam a ciência por trás dos buracos negros da forma correta.
Entre as questões mais abordadas, por exemplo, é o que acontece quando algo é sugado por um buraco negro. Será que nós vamos mesmo parar em outra dimensão? E qual é a chance disso acontecer com a Terra? Por mais que a gente queira saber o que acontece no interior de um buraco negro, é difícil, pois mesmo os mais próximos estão a distâncias impossíveis de se ter algum tipo de contato. Aconteça o que acontecer em um buraco negro, não estamos nem perto de sentir algum efeito, estando os cientistas limitados à observação indireta. Como tudo na física, os pesquisadores trabalham com modelos e, a partir de muito estudo e cálculos, são criadas as teorias. O que se acredita é que tudo que é sugado é levado para contribuir para a própria estrutura do buraco negro. Ele vai aumentando, ficando mais massivo. Quando você passa do limite, é como se fosse uma queda eterna. Você vai caindo e nunca chega a lugar nenhum. No entanto, caso você se aproxime da parte mais interna de um buraco negro, onde as energias são maiores, você acaba sendo desmembrado em várias partículas. A única coisa que vai sobrar é a matéria mais fundamental, as partículas subatômicas. Há quem diga que essa hipótese de queda infinita não está completa e é possível que a física quântica consiga mudar essa explicação, mas ainda é uma área da ciência muito precoce. Mas e no caso do nosso planeta? É possível a Terra inteira ser sugada por um buraco negro? A resposta é simples: não. Além de estarmos a uma distância impossível de um buraco negro se aproximar o suficiente para sugar a Terra, se isso acontecesse, ela não seria engolida como uma esfera inteira intacta, mas seria destruída antes. Basta ter a ideia de quão grandes são essas estruturas. Claro que um buraco negro, estando próximo, pode sugar tudo o que existe, mas se você pensar que o mais próximo a nós é o que está no centro da Via Láctea, seria impossível sermos sugados porque ele ainda está muito distante. Ou seja, mesmo que acontecesse, isso demoraria uma escala de tempo que é maior que a própria existência da Terra. A Terra seria destruída antes disso acontecer. As escalas de tempo são totalmente diferentes para esses processos ocorrerem, e a Terra tem uma vida limitada que é menor que essa escala. Se fosse ocorrer, o próprio Sol e a Terra seriam destruídos antes por outras razões. Se tivesse um buraco negro grande o suficiente que tivesse uma trajetória que fosse passar bem perto da Terra, talvez nosso planeta fosse destruído, mas seria difícil ele ser sugado por inteiro sem ser destruído antes. O que provavelmente ia acontecer é que a Terra ia ser despedaçada pelo campo gravitacional. Aí os pedacinhos começariam a cair lentamente para dentro do buraco negro. Mas ele teria que estar bem na trajetória certa. A chance de um meteoro fazer isso é muito mais alta. Ou seja, os buracos negros são sim misteriosos, mas não necessariamente uma ameaça. Um deles, inclusive, de acordo com o que se sabe, é o que mantém a nossa galáxia da forma que conhecemos. Além disso, eles funcionam como um verdadeiro laboratório para a física, ajudando a entender melhor sobre a nossa própria existência. Alguns estudiosos ainda acreditam que tem muitas coisas boas que podem vir de um buraco negro. E nunca nenhum ser humano foi machucado de alguma maneira por esse objeto. Ele nunca fez nenhum mal para a humanidade, pelo menos por enquanto. Portanto, se algum dia você já chegou a se preocupar com a Terra sendo sugada por um buraco negro, pode dormir tranquilo, eles não farão mal a ninguém. Talvez faça mais sentido se preocupar com as ameaças mais reais, como a possibilidade de nós mesmos acabarmos com o nosso planeta antes de qualquer interferência externa. Mesmo porque buracos negros e meteoros não são apenas improváveis de nos atingirem, como também são problemas totalmente fora de nosso controle. Esperamos que mais pesquisas possam trazer resultados positivos e nos ajude a entender cada vez mais sobre o nosso universo e a nossa própria existência.